Fala galera do Code AM, ArtDias 90 com mais um tutorial de CSS3 para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os seletores do CSS3 e mais alguns atributos legais que você pode utilizar aí tendo suporte ao CSS3, beleza? Então, vou continuar com o arquivo da última aula, onde eu expliquei um pouquinho sobre as unidades de medida e até antes disso como criar uma referenciar um style sheet. Então nós vamos continuar com o nosso style sheet CSS. E eu vou falar um pouco então sobre alguns tipos aí de seletores, que eu acho que é algo interessante você ter os seletores na mão, sempre útil. E nós temos três tipos, nós temos seletores por atributos, por posição e também os seletores por estado. E, bom, como que nós podemos utilizá-los então? Vou começar pelo de atributos. Eles são seletores que você se baseia, então, como o próprio nome já diz, nos atributos que você tem dentro da sua tag. Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar um H1 especificamente por um atributo dele, eu posso fazer uma chamada para um H1 que tenha o atributo class com um certo valor. Eu estou fazendo isso aqui, já deixei um exemplo inicial, que eu quero que... Então, nós temos aqui mais ou menos três casos bem parecidos. Primeiro, eu vou colocar esse aqui que é o mais genérico em cima. Primeiro eu estou querendo dizer o que? Com H1 abrir colchete class equals azul, fecha colchetes, eu quero dizer, eu pegue todo o H1 que tenha o atributo class com valor azul. E isso nós podemos conferir, então, rodando primeiro o exemplo tutorial sobre CSS3 aqui. Eu tenho então esse H1 da classe azul e ele então está pegando essa query. Posso até remover essas duas aqui, porque ele vai continuar funcionando aqui com classe azul. O que eu tenho nessas outros dois casos? Bom, esse primeiro que eu coloquei, ele quer dizer o seguinte, você vai pegar também todo o H1 que tem o atributo class que comece com o texto azul. Então, não importa o que tiver depois, pode ser nada, pode ser simplesmente azul também, mas se você tiver algum outro valor escrito, ele vai também pegar, porque ele está querendo pegar qualquer coisa que comece com azul, é como se fosse aí uma expressão regular, no caso. Então, como eu quero, por exemplo, que aquela segunda apenas funcione em nenhuma outra, vou colocar aqui agora que esse aqui se chama classe azulado, e não só azul, mas pelo esse query que a gente fez, ele vai continuar funcionando. Então, como você vê aqui, H1 class com esse acento igual azul, quer dizer que ele vai simplesmente ler o azul e vai ignorar o que tem na frente, como ele encontrou o azul, vai funcionar. E o terceiro caso é exatamente o oposto. Então, se eu tiver algo no final que bata com essa string azul, não importa o que tiver no começo, ele vai aceitar também. Então, se eu colocar mar azul, eu também vou conseguir pegar esse terceiro caso agora e vai colocar a mesma query. Então tá aí, são tipos de seletores CSS por atributo. Mais um também que eu posso citar como exemplo, que é bem famoso, é o input, por exemplo. Posso colocar aqui todos os meus inputs. Se você ver, eu tenho dois inputs aqui na minha página, um é do tipo texto e um do tipo submit, e inicialmente os dois vão ter o texto vermelho. Eu posso também agora definir um atributo, um seletor aqui de atributo CSS3 e colocar aqui o type dele pode ser submit. E agora simplesmente apenas o nosso input submit vai estar com essa query, porque nós estamos utilizando o CSS3 aí para definir isso de uma forma melhor, ok? Então, está explicado então sobre os atributos. Vamos falar um pouco sobre o de posição. De posição funciona da seguinte maneira. Nós temos aí o nthchild, que ele vai funcionar de acordo com qual posição que você colocou. Então, se eu tiver, por exemplo, eu quero que minha página ele identifique um H1 que seja o terceiro elemento dentro do seu body, eu vou colocar um nth h1, nthchild, valor 3. Se ele encontrar um nthchild que seja exatamente o terceiro, como nós temos aqui um H3 é o primeiro elemento, o H1 é o segundo e o H3 é o terceiro, você vai colocar então essa cor aqui, eu vou trocar como o 2 porque ele está sem classe. Então se o segundo elemento for um H1, você vai colocar a cor dele como vermelho, como nós vemos aqui
Agora o segundo elemento ficou vermelho. Se eu quero agora que o meu segundo H1 da página receba uma classe, vou colocar para nth type of type. Esse é o correto. O H1 nth of type. Agora ele vai pegar, não importa se eles estão no final ou no começo da página, mas ele vai procurar o meu segundo, ou no caso eu vou trocar aqui pelo meu primeiro H1, que vai ser esse, e ele vai colocar aí o texto vermelho, certo? Então o nth of type vai pegar qual o valor da página e dentro de toda a página qual é o elemento desse tipo, e vai contar quantos que estão, e você vai pegar exatamente o valor que você colocar aqui. E o nth child vai pegar o n.º elemento da página, e se ele for exatamente do tipo como você definiu, ele vai aplicar a regra. Nós temos também uma parte mais rápida desse, que é o first of type, que ele vai simplesmente pegar então o primeiro H1 que você tiver e o first child, que ele vai pegar o primeiro elemento, e se for um H1 ele vai bater esse código também. Então é aí a mesma coisa de usar o nth, mas ele tem a palavra reservada first e last para o início e para o final. Aí você pode utilizar esses dois tipos. E nós temos também o only of type. Então se você tiver um H3 no caso, como nós temos only of type green, ele vai procurar o H3, e o H3 é o meu único H3 nessa página, então ele vai funcionar. Se eu colocar um H1, por exemplo, ele não vai responder porque nós temos mais de um H1 na página, certo? Então, mais um seletor muito útil aí. Mais um seletor que eu quero falar é o not. Se você tiver um not, por exemplo, ele vai pegar todos os elementos que não forem do tipo parágrafo. Ele vai colocar a cor verde, por exemplo. Tá aí todo mundo que não é um elemento, e todo mundo que não recebeu aqui no caso uma outra classe específica, né, porque ele está sobrescrevendo, ele vai colocar esse valor aí. No caso meu P eu estou usando bem-vindo ao tutorial, isso mesmo, certinho. É isso aí, então esse é o seletor de estado no caso, né, como ele não tem esse estado. E você pode utilizar aí também ele para outros tipos, no caso, se você não tiver, se você quiser algo que não esteja como hover, ou por exemplo, poderia dar um not hover e dar um color green, e vai deixar tudo verde, a não ser que eu dê um hover na página. Aí vai trocar, certo? E bom, é isso. Agora o que eu queria mais explicar também é um outro elemento que eu gosto, que é o box shadow, que é também do CS3, por exemplo. Você pode fazer o seu H1 com background blue e um box shadow. Você vai definir aí a altura e o tamanho, a posição, né, horizontal e vertical dele, e qual vai ser também a discrepância, qual vai ser a intensidade da cor. Eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar uma cor direta assim também. Nós temos aqui, como você pode ver, lá atrás uma leve sombra. Eu vou aumentá-la aqui, e eu posso controlar então ela na horizontal e na vertical também. Beleza? Se não me engano, tem mais um. Esse valor aqui também o terceiro atributo ele põe a intensidade, né? No caso não a intensidade, mas o quão fino ou quão grosso vai ser, o quanto nós devemos expandir, e o outro é o valor de tamanho, certo? Então foi isso aí, mais um vídeo de CSS3, e fique ligado no Code AM para mais vídeos sobre Web Development. Falou, galera, um abraço.